Fala, Davi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje falaremos sobre while e do while. Outra forma de nós fazermos laços de repetição. Ok? Vamos lá. While significa basicamente enquanto. Ok? Enquanto. Quando a gente está falando assim, while alguma coisa, enquanto isso não acontecer, vai ser basicamente o seguinte, ó. Enquanto isso daqui for falso, então, enquanto isso daqui for verdadeiro, eu faço isso. Ok? É basicamente isso, só que substituindo enquanto por while. Ok? Então vamos partir para a estrutura aqui. Basicamente eu vou criar uma let, que eu vou chamar de i, ok? Algo bem parecido com o for mesmo. Eu vou falar enquanto o meu i for menor ou igual a 10, ok? Eu vou dar um console.log em i e i para ele somar, ok? Então o que vai acontecer aqui é que o while vai fazer o mesmo papel do for, vai executar aqui uma contagem de 0 a 10. Só recapitulando aqui, ele vai olhar o seguinte, enquanto i for menor ou igual a 10, ele vai dar um console.log em i e vai somar i mais 1, ok? Ele deu aqui 10 também, porque a gente falou que quanto é menor ou igual a 10. Quando ele passa a ser 11, isso aqui torna-se falso, então ele para de executar esse código que está aqui, beleza? Eu vou fazer agora uma dinâmica aqui, que vai juntar funções, vai juntar algo que é bem visto na programação, né, cara, que são você conseguir gerar números aleatórios, ok? Mas eu vou fazer aqui em cima. Vou fazer uma função chamada random, ok? Que vai receber o número mínimo e o número máximo. Essa função vai basicamente sortear o número entre o mínimo e o máximo. Para nós fazermos isso, nós vamos estar retornando aqui. Agora é o seguinte, é uma conta padrão da programação, é muito vista. Primeiro, math.floor, para só gerar números inteiros. Depois, math.random, que vai gerar um número aleatório de 0 a 1. Esse math.random. Para nós fazermos ele gerar um número entre o mínimo e o máximo, nós temos que falar que é math.random vezes, entre parênteses, máximo menos mínimo, fora do parênteses, mais mínimo. Então, essa conta vai nos gerar um número aleatório entre o mínimo e o máximo. Vamos estar colocando aqui uma let chamada rand, que vai ser igual a random, que vai gerar um número entre 1 e 50, beleza? E agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Enquanto rand for diferente de 15, nós vamos dar um console.log em rand, nós vamos falar de rand de novo. Ele vai sortear um novo número, ok? Vou tirar aqui. Então, o rand vai voltar seu número aleatório entre 50. Então, ele vai ressortear esse número. Então, o que vai acontecer aqui vai ser que ele vai começar a sortear vários números. E aí, quando ele vê que o número é igual a 15, ele para de sortear. Beleza? Dá até para nós fazermos. Né? Okay. Então, a gente vai sortear quantas vezes a gente quiser aqui. Que ele só, independente de quantas vezes, ele só vai parar quando o número for 15. Aqui eu quase consegui fazer de primeira, né? Só 4 números. Mas então ele só vai. Por que eu tô dando aqui no slide? Vou dar um clear. Então ele só vai parar quando ele sortear em 15. Então, seguindo a lógica, nós vamos ter uma variável rand. Vai ser um número aleatório entre 1 e 50. Então, enquanto rand for diferente de 15, nós vamos dar um log no rand e o rand vai ressortear um número aleatório, ok? Então, para isso que serve o while. A gente segue essa lógica de enquanto, ok?
Eu já vi gente conseguir de primeiro isso daqui, mas é difícil. Você tem que ter uma sorte monumental para conseguir de primeiro. Olha, meu Deus. Foi quase. Mas beleza. Então vamos falar agora do while, ok? O do while é algo bem parecido com o while, ok? Só que basicamente ele é separado no seguinte: você vai fazer isto, você vai aqui, ó, faça isso. Do significa faça, ok? Então, aqui, ó, do fazer, no caso. Então, faça isso enquanto isso daqui é verdadeiro. Então, primeiro ele vai executar e só depois ele vai fazer o while. Então, vai ser o seguinte: do, ou seja, faça. Eu vou dar aqui um console.log em hand e vou falar e vou sortear um novo número aqui. Então, faça isso. Eita, desculpa. Faça isso enquanto while. A gente põe aqui. Enquanto o número aleatório aqui, enquanto o rand for diferente de 15. Aí nesse caso nós temos que pôr um ponto e vírgula depois do while, beleza? Então, tá aqui, ó. É a mesma ideia, só que aqui nós vamos estar primeiro executando isso daqui e depois fazendo isso aqui. Vamos dizer que a gente queira que rand seja 15, ok? O que aconteceu aqui? Ele vai mandar um 15, só que na teoria era para ele não ter mandado, certo? Porque se a gente estivesse usando o while puro, ele não, nem teria mandado aqui, porque 15 não é nem... 15 é diferente de 15. Não, desculpa. 15 é igual a 15. Então ele não executaria aquele código. Mas aqui no do, primeiro ele executa isso daqui e só depois ele verifica. Só que quando ele verificou aqui, a gente já tinha mudado ele. Então, por exemplo, se eu tirar isso daqui, ó, ele vai colocar um número só. Só. Nossa, foi realmente só. Ele só vai executar uma vez. Porque é o seguinte, ele vai executar 15 e vai ver, o rand, ele já é igual a 15, então eu vou parar. Mas como aqui eu estou ressorteando um número, ele continua, ok? Como a partir daqui o rand já foi 9, e 9 é diferente de 15, ele vai e continua até sortear 15 de novo, ok? Tanto que se eu vir aqui, ó, eu vou copiar esse código aqui e vou voltar para quando a gente ainda estava falando de while, beleza? Se a gente vir aqui, eu vou fazer uma separação aqui e aqui. Se a gente vir aqui, ó, lembrando que agora o meu rand já vai ser 15, ó, ele não executou nada. Antes disso daqui, temos o while. E no while ele não executou nada. Porque ele primeiro verifica e depois faz. Se essa verificação der falso, ele não faz. Mas aqui, primeiro ele faz e depois ele verifica. Então ele executa isso daqui e depois que ele começa a verificar. E como eu disse, quando ele chega aqui, o rand já foi outro número, que nesse caso foi 29. Então, ó, aqui foi bem perto, tá? Aqui foi bem perto. Mas a partida foi. Foi de primeira. Chupa caramba. Aqui é Cruzeiro, bosta. JavaScript na veia. Mas aqui conseguimos fazer de primeira. É uma vez para nunca conseguir fazer isso aqui. Mas, como já é de costume, que eu acho que na última aula não teve. Atividade. Atividade. Faça um while. Agora é um while, tá? Não é um while. E percorra as letras de uma string e vamos por escreva, né, que seria você executar ela no terminal, cada uma delas. Ok? Atividade aí bem simples, só vocês retomarem alguma coisa que a gente falou, principalmente nesse primeiro, no segundo módulo, né, cara, que foi sobre os princípios da programação, princípios do JavaScript, e juntar com essa matéria aqui de while e do while, ok? Mas, qualquer dúvida é só falar. Falou!